Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Esse é o culto do dia 5 de abril de 2020 da Congregação Presbiteriana Oceã. Mais uma vez estamos reunidos de forma online e isso é muito bom, graças a Deus, né? Nós temos essa oportunidade de estarmos juntos, mas sem dúvida nenhuma nós gostaríamos de estar bem juntinhos na igreja, podendo nos cumprimentar, nos abraçar, podemos cantar juntos, orar juntos de forma presencial, mas estamos sendo impedidos de tudo isso. Que Deus, na sua misericórdia, abrevie o tempo desse distanciamento, desse isolamento. Talvez você já tenha conseguido pegar o arquivo que eu mandei da liturgia, mandei agora à tarde, mandei pelo WhatsApp, então talvez você possa utilizar esse PDF que eu encaminhei. Ali eu coloquei os textos bíblicos que nós vamos ler e também a letra das músicas que nós vamos cantar neste culto. Mas se você de repente não conseguiu pegar esse arquivo, não tem problema nenhum. Nós hoje vamos fazer algo um pouquinho diferente, talvez você consiga ler, assim como no domingo passado, talvez você consiga ler as letras das músicas, dos hinos, aqui enquanto a gente canta. Eu gostaria de começar esse culto fazendo a leitura no texto de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 22. Hebreus, capítulo 10, 19 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Nós somos convidados, irmãos, a nos aproximar do Santo dos Santos, a entrar com intrepidez na presença de Deus, nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Vamos orar a Deus e vamos pedir que Ele nos aceite em sua presença, que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, com o coração purificado. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Celestial, Pai Santo, nós estamos diante da Tua presença nesta hora e pedimos, Senhor, que o Senhor seja misericordioso para conosco e nos aceite na Tua presença. Ó Deus de amor, é verdade que nem sempre temos um coração puro, mas clamamos que o Senhor purifique o nosso coração, para que sejamos aceitos diante do Senhor. É o Senhor mesmo que pode nos lavar e nos purificar. Portanto, faz isso através do sangue de Jesus Cristo. Aceita, ó Deus, os nossos louvores, as nossas orações. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino, o hino de número 121. Então, você pode abrir o seu inário ou então abrir o arquivo da liturgia, ou agora nós também vamos projetar aqui a letra desta música. Eu vou convidar a Mara e as meninas para estarem comigo aqui cantando essa canção. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre.
paciência dá-me, mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais certo me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais prontamente amar, mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Bem, pedi a Mara que faça uma oração. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos porque nós estamos prestando culto a Ti nesse momento, agradecemos ao Senhor porque nós podemos louvar ao Senhor, engrandecer o Teu santo nome, agradecemos porque nós temos esse privilégio, Senhor, de podermos fazer isso livremente, ainda que cada um na sua casa, cada família na sua casa, mas que ainda possamos fazer isso através dos recursos que o Senhor mesmo nos dá, Senhor. Agradecemos ao Senhor e louvamos o Senhor, porque o Senhor é o único que é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Louvamos o Senhor, porque o Senhor é o Rei do universo, o Senhor é o Rei desta terra, e nós estamos prontos, Senhor, a servir ao Senhor. Fica conosco nesse culto, no decorrer dessa liturgia, da mensagem que o Senhor quer que nós ouçamos, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu vou fazer a leitura agora do Salmo 51. Salmo 51. Nós vamos ler a partir do versículo 7. E vamos ler até o versículo 10. Salmo 51, do versículo 7 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Precisamos colocar diante do Senhor a nossa vida, clamando pelo seu perdão, clamando para que Ele crie em nosso coração, ou melhor, purifique o nosso coração e nos dê um espírito inabalável, ou seja, que nós possamos estar sempre íntegros diante do Senhor. Nós vamos cantar uma canção baseada neste salmo, nestes versos, na verdade desde o início, desde o versículo 1. E esta canção será a nossa oração, pedindo a Deus que se compadeça de nós, que nos purifique, que nos perdoe. Nós vamos cantar então a canção Purifica. Compadece-te de mim, ó Deus, pois pequei contra ti somente. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me
meu pecado. Purifica-me, lava-me, ficarei mais alto que a neve. Renova em mim um espírito inabalável. Purifica-me, lava-me, ficarei mais alto que a neve. Renova em mim um espírito inabalável. Esconde teu rosto do meu pecado. Em mim, ó Deus, um coração puro. Não permita que eu me ausente da tua presença, Senhor. Dá-me a alegria da tua salvação. Purifica-me, lava-me, ficarei mais alto que a neve. Renova em mim um espírito inabalável. Purifica-me, lava-me, ficarei mais alto que a neve. Renova em mim um espírito inabalável. Nada mais importa pra mim quando estou diante de ti. Teu amor me impulsiona a viver cada dia mais, buscando a santificação. Purifica-me, lava-me, ficarei mais alto que a neve. Renova em mim um espírito inabalável. Purifica-me, lava-me, ficarei mais alto que a neve. Renova em mim um espírito inabalável. Pedir que a Rebequinha agora faça uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, Senhor. Que o Senhor cuide da gente nessa tarde, Senhor. As pessoas que estão assistindo a gente aqui, Senhor. Que o Senhor continue para que ele possa viver bem, Senhor. Falar com outra palavra. Abençoe, Senhor, por favor. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora refletir na palavra de Deus, seguindo nossas meditações no Sermão do Monte. Nós vamos ler e refletir no versículo 8 do capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Deus bendito, fala ao nosso coração, instrui a nossa mente, transforma o nosso caráter, limpa-nos, lava-nos completamente. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos sido confrontados nas últimas semanas com o perfil do cidadão do reino dos céus. Jesus tem nos ensinado
nesse sermão que o homem e a mulher, agraciados e abençoados por Deus, são radicalmente diferentes desse mundo e de tudo o que é uma religiosidade de aparência. Nós temos sido confrontados com um padrão de santidade, de pureza, um padrão de vida muito diferente deste mundo e de qualquer expressão religiosa. Em todo o sermão, e especialmente nesse versículo 8 que nós acabamos de ler, Jesus está nos ensinando que a verdadeira religião é uma religião do coração. É uma religião da essência, não de meras aparências. O homem, meus irmãos, não é fruto do meio, ou seja, o homem e a mulher não são resultado meramente do ambiente em que cresceram, em que viveram, em que vivem, ou das circunstâncias que os cercam, circunstâncias familiares ou qualquer outra coisa. Não, o homem é fruto do seu próprio coração. A Bíblia nos diz que o coração é a nossa essência. É de onde procedem os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas intenções, as nossas atitudes, as nossas reações e até mesmo as nossas palavras. A Bíblia diz que o coração é a fonte de todas estas coisas. A Bíblia diz também que o coração é de onde procedem os maus desígnios, a soberba, a inveja, a avareza, a lascívia, o adultério, o homicídio, o furto. Tudo se origina primariamente no coração. E a Bíblia diz ainda que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Ou seja, a contaminação é de dentro para fora, não de fora para dentro. O pecado, ele está presente lá na nossa essência. E então tudo o que nós fazemos, pensamos, praticamos, enfim, acaba sendo também pecaminoso. A Bíblia diz também, meus irmãos, que Deus sonda os corações. Ele tem acesso à nossa essência e sabe o que se passa lá. A Bíblia diz que ele esquadrinha o nosso coração e prova os nossos pensamentos. Nós mesmos não conseguimos alcançar o âmago de nós mesmos. Temos dificuldade em compreender o que está na nossa própria essência. Nós só podemos ver o que de fato está lá, nós só podemos perceber o que de fato está no nosso coração quando nós nos aproximamos da palavra de Deus e recebemos através dela a luz do Evangelho de Cristo. Somente assim nós tomamos conhecimento do que está no nosso coração. Porque se não for a luz do Evangelho esclarecendo o que está lá dentro da gente, nós permaneceremos em trevas. Ninguém pode saber o que há num porão escuro, toda a sua impureza, todos os seus perigos. Ninguém pode saber, até que chegue a luz de uma lanterna e revele o que está ali. Assim é o nosso coração. Quando a luz do Evangelho brilha em nossos corações, nós enxergamos quem de fato nós somos. Nós somos convencidos do nosso pecado, nós nos humilhamos perante Deus e nós lamentamos a imundície que há em nós mesmos. A partir de então, e somente a partir de então, a partir desse reconhecimento, desse lamento pelo pecado, a partir de então é que começa a purificação do nosso coração, que é operada, essa purificação ela é operada pelo próprio Deus, pela fé que Ele mesmo nos dá e pela palavra. E por que Ele faz isso? Porque um coração limpo, um coração puro, é a condição sem a qual ninguém pode se aproximar de Deus.
Deus opera essa lavagem do nosso coração, porque sem isto, Ele não poderia nos receber na sua presença. Ele nos lava, Ele nos purifica, para que nós possamos nos aproximar dEle, para que possamos vê-lo. Exatamente isso que o texto está nos dizendo, em Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas afinal de contas, o que é ser limpo de coração? Em primeiro lugar, ser limpo de coração é ter pureza interior. Nós precisamos notar que a pureza de coração está em contraste com a pureza exterior buscada pelos fariseus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus também, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 25, nós vemos o seguinte, Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que Jesus está nos dizendo é que nós não podemos procurar desenvolver uma vida santa de fora para dentro, mudando meramente hábitos, porque quando os nossos hábitos mudam, mas o nosso coração não muda, nós rapidamente retornaremos aos maus hábitos, retornaremos à prática das obras más. O que nós mais precisamos é de uma purificação interior. Quando Jesus fala para Nicodemos que ele teria que nascer de novo, e que alguém só pode nascer de novo, só pode nascer pela água e pelo Espírito, quando ele menciona essa água, ele está falando dessa purificação espiritual que acontece pela ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Então é uma pureza interior. O coração limpo significa a pureza interior da nossa vida. Então não comece a limpeza pelo exterior, comece pelo interior. Por quê? Porque um coração puro purifica a todo homem. Se nós tivermos um coração puro, tudo o que está em nós, que é produzido através de nós, tudo isso será também purificado. Então, o que é um coração limpo, um coração puro? Isso significa pureza interior. Ser limpo de coração, em segundo lugar, é estar livre de falsidade. Em primeiro lugar, como vimos, é ter pureza interior. Em segundo lugar, é estar livre de falsidade. E agora eu quero te convidar a ler o Salmo 24. Salmo 24, versículo 3, nos diz assim: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí vem a resposta no versículo 4. Aquele que vai subir até o monte do Senhor e estar lá diante dele é aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, nem juram, nem fala afirmações enganosas. É estar livre de falsidade. Ter um coração puro é estar livre de falsidade. Então, meu irmão, minha irmã, tenha sinceridade e transparência diante de Deus e diante dos homens.
John Stott disse o seguinte: portanto, os limpos de coração são os inteiramente sinceros. Toda a sua vida, pública e particular, é transparente diante de Deus e diante dos homens. Então, tenha sinceridade e transparência diante de Deus. Haja também de acordo com a pureza do seu coração. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Observe, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, Paulo está advertindo Timóteo para que ele evite todas as más conversações, as fábulas, as discussões inúteis. E ele está fazendo essas recomendações porque eles têm em vista o amor que procede de um coração puro. Ou seja, um coração puro, ele vai agir de acordo com essa pureza de coração. Ele não vai entrar em discussões, em maledicências, ele não vai entrar em conversas inúteis que não agradam a Deus e que causam divisões na igreja. John Stott diz o seguinte: como são poucos os que dentre nós vivem uma vida aberta. Somos tentados a usar uma máscara diferente e a representar um papel diferente, de acordo com a ocasião. Isto não é a realidade, mas representação, que é a essência da hipocrisia. A representação é a essência da hipocrisia. Algumas pessoas tecem à sua volta um tal emaranhado de mentiras que já não conseguem mais dizer qual é a parte real e qual é a parte criada pela imaginação. Então nós devemos agir de acordo com a pureza do nosso coração, com sinceridade, com transparência diante de Deus e diante dos homens. Então vimos o que é ter um coração puro. Em primeiro lugar, é ter pureza interior. Em segundo lugar, é estar livre da falsidade. E agora, em terceiro lugar, é estar livre de mistura. Livre de mistura. Algo impuro é algo poluído, misturado com alguma coisa. Pense, por exemplo, na gasolina adulterada. Nós dizemos que a gasolina está adulterada porque algo está presente na gasolina que não deveria estar lá. Ou água demais, ou álcool demais, ou qualquer outra substância. Pense, por exemplo, num rio poluído. Por que nós dizemos que um rio está poluído? Porque ali tem substâncias, tem materiais, tem lixo, tem coisas que não deveriam estar ali. Se o nosso coração é impuro, significa que há coisas que não deveriam estar ali no nosso coração. Se há impureza no nosso coração, não vamos buscar somente a Deus de todo o coração. Estão entendendo? Um coração impuro não vai buscar a Deus e somente a Deus de todo o coração. Um coração impuro vai buscar a Deus, mas vai também buscar outras coisas. Outras coisas que estão ocupando o lugar de Deus no seu coração. Isso se torna idolatria. Isso se torna um pecado gravíssimo, condenado no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus quer exclusividade.
Quando ele purifica o coração, ele purifica para que esse coração seja totalmente dele, e de mais ninguém, e de mais nada, somente dele. Então, meus irmãos, nós devemos eliminar tudo o que se mistura com a verdadeira piedade. Observe no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos é dito o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é um ânimo dobre? Ânimo dobre é aquela disposição duplicada, ou seja, eu quero agradar a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero louvar a Deus, mas eu não consigo largar o meu celular, eu não consigo me desprender de determinadas preocupações, eu não consigo viver sem o meu cigarro, sem o álcool, eu não consigo viver sem um elogio, eu não consigo viver sem uma adulação da parte de fulano de tal, eu não consigo viver sem a aprovação dos homens. Isso é ânimo dobre. Isso é ânimo dobre. E o que deve fazer alguém que tem um ânimo dobre? Deve purificar as mãos e limpar o coração. É o que está dito aí por Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Então devemos eliminar tudo que se mistura com a verdadeira piedade, tudo que se mistura dentro do nosso coração e que acaba, na verdade, poluindo a nossa adoração a Deus. Sinclair Ferguson disse o seguinte: um coração impuro não é simplesmente impuro, ele é irresoluto e dividido. Ou seja, ele não tem uma decisão clara, resoluta pela adoração a Deus. Ele é um coração dividido. O coração de um homem impuro, de um coração impuro, é inconstante. É um homem inconstante em todos os seus caminhos. Ele não consegue fazer isto mais aquilo, por isso ele fica falseando de um para outro lugar, nunca consegue focar numa vida íntegra diante de Deus. John Stott diz o seguinte: o íntimo do seu coração, incluindo pensamentos e motivações, é puro, sem mistura, de nada que seja desonesto, dissimulado e desprezível. Então, o homem que tem um coração puro é alguém que tem todos os seus pensamentos e todas as suas motivações sem nenhuma mistura. É alguém que não admite dissimulação, não admite desonestidade. Ele é puro, ele está sempre sincero diante de Deus para adorá-lo, para viver dia a dia o evangelho da graça de Cristo. Em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, nós vemos o seguinte, uma profecia. Deus diz para Ezequiel: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Deus está dizendo a respeito do seu próprio povo: estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração. E no versículo 6 até o versículo 8 é dito o seguinte: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos. É um chamado do Senhor. É um chamado do Senhor, uma convocação, uma ordem de Deus para você e para mim nesta quarentena. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, porque qualquer homem da casa de Israel, qualquer homem do povo de Deus ou dos estrangeiros que moram junto com o povo de Deus, que se alienar de mim e levantar ídolos, levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem e o farei sinal e provérbio e eliminá-lo-ei do meio do meu povo e sabereis
que eu sou o Senhor. Deus está dizendo o seguinte, ó, se você tem ídolos no seu coração, não vem nem querer conversar comigo. Não vem nem fazer oração. Não vem nem pedir intercessão por parte de ninguém. Se você tem ídolos no teu coração, eu estou com o meu rosto virado contra você. É algo absolutamente sério o que Deus está dizendo aqui para Ezequiel. Então, o coração puro é um coração que ser limpo de coração é ter pureza interior, em primeiro lugar, é estar livre de falsidade, é estar livre também de mistura. Não podemos misturar Deus com ídolos. Além do mais, nós devemos caminhar juntos com os que de coração adoram a Deus, para que a gente não se misture. Nós devemos caminhar junto com o povo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Versículo 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. E agora sublinhe, com os que de coração puro invocam o Senhor. Assim como numa casa tem vários utensílios diferentes para destinações diferentes, assim é também na igreja. E a recomendação do apóstolo: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então nós devemos, a fim de não nos misturarmos, nós devemos nos apegar àqueles que de coração puro querem agradar a Deus. Devemos nos envolver. Algumas amizades nós teremos que desfazer. Lógico, nós não vamos cortar relacionamentos, mas pessoas com as quais nós convivíamos e que se tornam péssimas influências na nossa vida, nós vamos ter um relacionamento diferente com elas. Agora, nós não vamos ter aquele relacionamento de intimidade como tínhamos antes, porque nós vamos agora procurar evangelizar essas pessoas. Nós vamos resgatar essas pessoas para Cristo, para que então, e somente então, nós caminhemos como irmãos com elas. Nós temos que buscar esta irmandade junto com o povo de Deus. Não estou falando para você, não, o mundo, nós não devemos nem passar perto dos nossos vizinhos, das pessoas que falam palavrão, que falam bobagem e etc. Não, não é isso, não é isso. Nós podemos ter amigos, pessoas de fora da igreja, contanto que nós estejamos façamos sempre essa distinção entre aqueles que são os nossos irmãos, que estão junto com a gente, invocando o Senhor com o coração puro, procurando seguir a justiça, a fé, o amor e a paz daqueles que não querem nenhum compromisso com Deus. Devemos também nos desembaraçar do pecado e olhar firmemente para Cristo. Aqueles que são puros de coração não se distraem com as coisas pequenas da vida, mas concentram-se na glória de Deus, estampada na face de Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 6, diz assim: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, o próprio Deus, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Foi Deus quem iluminou o nosso coração. E para quê? Para que nós conheçamos a sua glória através de Jesus Cristo. Então nós devemos nos desembaraçar do pecado e devemos nos voltar para Cristo, olhar firmemente para Cristo, olhar para a glória de Deus.
Sinclair Ferguson escreveu algo interessantíssimo. Ser puro de coração significa não permitir que nada se interponha entre nós e a visão que temos de Cristo. Ele é um grande Salvador e Senhor. Coisas grandes, no entanto, podem ser completamente obscurecidas pelas pequenas, se estas forem trazidas perto o suficiente dos nossos olhos. A questão, portanto, não é quão importantes as coisas são em si mesmas, mas quão de perto fixamos o nosso olhar nelas. Entendemos que este mundo não tem nada a que ser comparado com Jesus Cristo e a tudo que ele nos oferece. Contudo, quando nos aproximamos demais deste mundo e o que ele nos oferece, de nossos olhos, nós não mais vemos a Cristo e sua glória tão claramente. Pense você numa linda paisagem. Você está contemplando uma linda paisagem. Mas aí você pega uma palheta de violão ou qualquer outro objeto. Se você aproximar demais isso da sua visão, tudo que está à sua volta vai ficar ofuscado, obscurecido. Toda a beleza do lugar dará espaço a um pequeno objeto que, aproximado demais dos olhos, ofusca toda a beleza. É o que nós fazemos muitas vezes, o dia inteiro, por grande parte das nossas vidas. Nós temos diante de nós um grande Salvador e Senhor, alguém maravilhoso, alguém que é incomparável. Nada pode ser comparado a quem Jesus Cristo é e ao que Ele nos oferece. Mas quando nós pegamos situações pequenas deste mundo, como política, como vírus, coronavírus, como qualquer outra coisa, nós ficamos ali olhando e tentando conhecer, olhando os detalhes, a gente acaba se esquecendo, acaba até ignorando Jesus Cristo e a sua glória. Sinclair Ferguson também, comentando sobre esse assunto, ele diz o seguinte, que o filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard expressou bem no título de um de seus livros o que Jesus quis dizer. O título de um dos livros do Kierkegaard é o seguinte: pureza de coração é desejar uma só coisa. Pureza de coração é desejar uma só coisa. Por isso nós estamos ainda no terceiro ponto. Ser puro de coração é não se misturar com nada. Desejar uma só coisa. Ser puro de coração é ser intransigentemente dedicado a Cristo. E mais nada. E mais nada. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Então, em resumo, nós precisamos ser lavados interiormente, nós devemos arrancar as nossas máscaras e devemos buscar ser totalmente íntegros diante de Deus e dos homens, não divididos, mas nós não podemos fazer isso sozinho. Talvez você conheça uma canção infantil que diz assim: o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. É Jesus quem pode lavar o nosso coração. Nós precisamos de Deus, precisamos do Senhor, para que Ele purifique a nossa vida. O Salmo 86, versículo 11 e 12 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dá-te graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. E o Salmo 51, versículo 10, em que o salmista Davi pede:
cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É só Deus quem pode fazer isso nas nossas vidas. E a promessa? Qual é a promessa para aqueles que são puros de coração, são purificados no seu coração? Versículo 8 nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, e somente os limpos de coração, verão a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, sem a purificação do nosso coração, ninguém verá o Senhor. William Hendrickson colocou o seguinte no seu comentário: para o impuro, Deus permanece sendo desconhecido. Mas para quem é imitador de Deus como filho amado e anda em amor, a estes ele se revela a si mesmo. E ele cita uma estrofe de uma canção baseada no Salmo 17, versículo 15. Essa estrofe é a seguinte: quando em justiça por fim teu rosto glorioso eu puder ver, quando toda a noite atroz tiver passado, e me vir acordado ao teu lado, para ver a glória permanente, então, só então, estarei satisfeito. Essa é a esperança de alguém que quer ver Deus, que quer ter comunhão para sempre com o Senhor, porque sabe que o Senhor é quem pode suprir e satisfazer a sua alma. E a nossa esperança é essa: quando tudo passar, nós poderemos vê-lo como Ele é. E assim se cumprirá a oração de Jesus, quando Ele disse, em João 17, 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa é a vontade de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Jesus Cristo. Que nós possamos ver a sua glória. E essa é a grande promessa. Ele falou nessa oração ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor está nos santificando, está nos limpando, está nos purificando, está nos preparando para aquele dia em que Ele nos apresentará diante dele mesmo, como uma noiva, perfeita, imaculada, ou seja, sem nenhuma impureza, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Ele dará conta de fazer isto. A purificação essencial do coração não é algo que possamos realizar em nós mesmos. O sangue de Jesus, derramado na cruz, é poderoso para nos lavar completamente e nos pôr em comunhão com Deus. É o sangue de Cristo. Hoje é o primeiro domingo do mês. Nós, se tudo estivesse normal, estaríamos juntos celebrando a ceia do Senhor neste momento. Mas devemos lembrar que a ceia é um sinal. A ceia é um sinal de uma realidade espiritual. O que a ceia significa? Quando nós bebemos o suco de uva, nos alimentamos do pão, nós estamos simbolicamente rememorando o fato de que é pelo sacrifício de Jesus Cristo que nós somos salvos. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele disse: este sangue é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados.
A realidade do que a ceia do Senhor simboliza é esta que nós estamos estudando nesta mensagem. A purificação do coração pelo lavar regenerador do Espírito Santo através do sangue puro de Jesus Cristo. Nós estamos hoje privados do sinal, mas não estamos hoje privados da realidade espiritual do sangue de Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o Senhor por isso. Nós vamos cantar, então, o hino 269. Seja bendito o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro o coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Vamos cantar esse hino, o hino 269. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Pois quem mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Vamos então orar, meus irmãos, para encerrarmos o nosso culto. Ó Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo fez derramar o seu próprio sangue, Ele entregou a sua vida.
E por meio do seu sacrifício nós somos purificados de todo o pecado. Nós somos transformados. Nós nos tornamos, pela ação misericordiosa e soberana do Senhor, alvos mais do que a neve. Ó Deus maravilhoso, obrigado, Pai, porque embora estejamos distanciados do sinal que é a ceia do Senhor, não estamos afastados da essência, que é a vida de Jesus Cristo em nossa vida, nos purificando a cada dia. E, ó Deus bendito, a nossa esperança é que o Senhor se revele ao nosso coração, que nós possamos vê-lo desde já, mas sobretudo, quando passarmos desta vida para a eternidade. Essa é a nossa esperança. Queremos vê-lo como o Senhor é. Quão belo é o Senhor. Quão maravilhoso é o Senhor. Incomparável a qualquer coisa que exista nesta terra. Queremos te conhecer, te ver e desfrutar da tua presença a cada dia, Senhor. Faz isso nas nossas vidas. Abençoa as nossas famílias. Abençoa a nossa igreja. Abençoa as demais igrejas no Brasil. Abençoa os líderes, os pastores. Abençoa, Deus, o teu povo espalhado pela terra. Cuida, Deus, especialmente dos missionários, que não só estão afastados das suas famílias, como estão afastados de um contato mais pessoal com aqueles a quem o Senhor nos levou para ministrar. Nós podemos até estar calados, mas a tua palavra não está calada. Faz, ó Deus, a tua palavra chegar aos cantos mais desconhecidos deste mundo e seja glorificado, ó Deus, através do teu povo que se reúne para te adorar, para te louvar, para buscar, ó Deus, ao Senhor e para ouvir a tua voz. Abençoa, Deus, as nossas vidas. E, Pai, desejo do nosso coração é que o Senhor abrevie o tempo desse distanciamento e logo possamos estar juntos de novo, celebrando a ceia do Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Bem, nós vamos encerrar este culto e não esqueça que na terça-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado, um estudo bíblico. Até lá, que Deus te abençoe.